Fala pessoal, beleza? A gente está aqui para gravar mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou corrigir alguns exercícios de história antiga. É claro que é um vídeo diferente dos últimos que eu fiz, com uma edição um pouco melhor, mas desse não tinha como fugir. Tem que ser um vídeo da tela, porque eu preciso ler as alternativas com vocês e não tem como ser de outro modo. Então eu escolhi algumas questões que já caíram em outras provas e vou abordar aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Tem outro vídeo também que eu vou gravar com algumas questões de Egito e de Antiguidade Oriental. Nesse eu vou focar na Antiguidade Europeia. E é isso. Vamos lá, vamos corrigir esse exercício, tá bom? Eu já escolhi as questões, óbvio, né? Fiz um trabalho prévio. Esse aqui é o Enem de 2010, vamos lá. Essa é uma questão que, inclusive, nem foca tanto em história antiga. A história antiga não é o principal tema a cair no Enem, mas de vez em quando cobre, principalmente cobrando questões como desigualdade política, questão de democracia, são temas que costumam cair no Enem, embora não seja tão frequente quanto outros temas de história da era Vargas, escravidão, que são temas muito mais recorrentes comparado à história antiga. Mas vamos lá. Na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Então, está falando de três épocas, três espaços, e em três o teatro foi fundamental, cada um em cada momento com utilização diferente. De trás para frente aqui, no Brasil colônia, os jesuítas utilizaram o teatro para catequese. Shakespeare utilizou o teatro na Europa, no século XVI e XVII, e acabou com o teatro revelando várias características da sociedade europeia, a sociedade inglesa. Na Grécia Antiga, o teatro estava associado ao destino, à carga, ao castigo, à justiça. Então, em diferentes momentos, o teatro foi utilizado e cada qual teve um objetivo. E aí, o que você tem na questão? Talvez tirar um ponto em comum. Vamos ver o enunciado. Esses fatos, deixa eu colocar um negrito aqui. Esses fatos, que fatos? Teatro. Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma, letra A, de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Essa é uma questão muito maniqueísta, né? Muito assim, ah, sabe aquela visão da história que é sempre as pessoas querendo ser enganadas e manipuladas. Então, o teatro é uma manipulação do povo pelo poder. É, você pode. Aí você pega o exemplo dos jesuítas, que era o último. Ah, realmente, tá vendo? Tá manipulando os índios para convertê-los ao cristianismo e tal. E na Europa, de Shakespeare, nas obras de Shakespeare, o que há de manipulação naquilo? Então, não necessariamente o teatro associado à manipulação. Então, vamos colocar um negrito aqui. Na letra B, diversão e expressão de valores e problemas da sociedade. Essa é a resposta correta. O teatro é diversão sempre, mas ao mesmo tempo que é diversão, ela é a expressão dos valores e problemas de uma sociedade. O teatro revela características de uma época, a arte de modo geral. Por isso, lê-se tanto Machado de Assis para entender o século XIX. E da mesma forma, quando daqui a 100 anos lerem autores, cantores, compositores, enfim, produtores de peças de teatro que escreveram em 2019, 2020, lá em 2150, quando lerem essas obras, vão entender a nossa época, vão tentar entender a nossa época a partir das leituras das obras que foram produzidas hoje. Então a arte, ela é sempre reveladora da realidade, dos problemas, do contexto. Vamos ver as outras e por que não pode ser as outras. Letra C, de entretenimento popular, ok. Que se esgota na sua função de distrair. Está dizendo o quê? Que o teatro é só distração. Então, por isso que não é essa. Não é só distração. É distração, é entretenimento? É, mas também é política, é sociedade, como foi demonstrado acima. Letra D. Manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. Se fosse a questão de manipulação, as duas se eliminavam, porque são duas questões praticamente idênticas. Então, se são duas praticamente idênticas, é curioso, né? Que se você já está achando que é essa, que é a manipulação do povo, quando você visse que tem duas práticas, quando você visse que a letra A e a letra D são bem parecidas, você fala, opa, então é isso mesmo, é uma das duas.
Na verdade, não é nenhuma das duas. Letra E. O teatro é entretenimento, que foi superado e hoje é substituído pela televisão. Está dizendo que o teatro hoje não existe mais, foi superado pela televisão, e a verdade é que não é isso, né? Ainda que seja verdade, você pode falar, professor, mas de fato a televisão hoje ocupou um lugar que antigamente era do teatro. Mas não estamos aqui para dizer, não é um VOF. Não é isso. Não é para você dizer se é falso ou verdadeiro. É para você dizer, baseado no enunciado, que está aqui em negrito, ó, baseado no enunciado, qual alternativa que vai atender o enunciado. Esses fatos, ou seja, o teatro na Grécia, na Inglaterra, no Brasil colônia, esses fatos são exemplos de quê? Exemplos de quê? São exemplos de que a televisão tomou lugar do teatro? Não. São exemplos, todos os três, de manipulação pelos intelectuais que acompanham as peças? Também não. Então, são exemplos de quê? Letra B. De diversão, ok? E ao mesmo tempo de expressão de valores e problemas de uma sociedade. Então, nessa aqui, a resposta é a letra B. Vamos dar algum destaque aqui, vamos botar o sublinhado. Letra B. Então vamos lá, para a questão número 3. Essa é uma música famosíssima do Chico Buarque. Dificilmente nesse contexto atual vai cair um texto de Chico Buarque numa prova do Enem, por questões políticas, mas essa prova de 2012 caiu. Vamos lá. Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. É um trecho de uma música, você pode ir lá no Google, tem a letra completa, no YouTube tem um vídeo da música também. Então vamos lá. Os versos, deixa eu colocar aqui negrito para a gente dividir melhor. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga. Tá falando para você, ó. Os versos remetem à condição da mulher, caracterizada naquela época, então você vai só ter que lembrar qual a caracterização da mulher em Atenas. Mas eu não lembro como é que era, professor, e tal. Então, leia de novo o texto com calma. Mire-se no exemplo das mulheres de Atenas. Que exemplos? Elas vivem por seus maridos. O orgulho e raça de Atenas. Quem é o orgulho e raça de Atenas? Os heróis de Atenas? Os homens. E as mulheres? As mulheres vivem por seus maridos. A função delas é esperar os maridos, que são os verdadeiros heróis de Atenas. Então, a letra, que é num tom de crítica, a letra ela já adianta para você a resposta. Então vamos para as alternativas, né, diante disso. Deixa eu adiantar aqui, peraí que vocês não estão vendo, mas eu estou com problemas aqui na minha tela. Então vamos lá. Letra A. Sua função pedagógica, exercido junto às crianças atenienses. Não. Definitivamente não. Letra B. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. Eu estou falando que a mulher, devido ao casamento, ela é importante para a consolidação da democracia. Não. O seu rebaixamento, letra C. O seu rebaixamento de status social frente aos homens. É essa, pessoal. É essa. As mulheres não eram cidadãs. Perdão. Acabei apagando, né? Eu quero colocar um Ctrl S. As mulheres não eram cidadãs. As mulheres não eram cidadãs em Atenas. Atenas depositava todo o seu heroísmo, toda a sua carga, as vitórias na conta dos homens. Os homens eram responsáveis por isso. Eu até comparei as mulheres em Esparta, as mulheres em Atenas, como que em Esparta havia uma proatividade maior das mulheres nas decisões políticas, praticando esportes, inclusive, enquanto em Atenas, Atenas, que era tida como tão evoluída e tão avançada, a mulher ela era rebaixada a um status social inferior aos homens. A letra E, ela é o oposto disso. Ela fala que há uma igualdade política em relação aos homens. E é o contrário, há um rebaixamento político. Por que eu não posso falar que há uma igualdade política? Porque as mulheres não são cidadãs em Atenas. Em Atenas, para você ser cidadão, tem que ser filho de mãe e pai ateniense. Mas as mulheres, mesmo filhos de mãe e pai ateniense, mesmo sendo ateniense legítima, essa mulher não era cidadã. Então a resposta aqui, no caso, seria a letra C. Vamos para a próxima? Enem de 2012. Vamos ler o texto. No contexto da polis grega, polis, no caso aí, também eu posso falar de cidade-estado, né? Cidade-estado, por que é cidade-estado? Porque as cidades-estados, isso é um conceito específico, na verdade, porque eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu só localizar aqui, eu estou na 4, né? Vou explicar para vocês agora. Por que é cidade-estado? Dentro do território grego atual, se você for lá na antiguidade, você tem diferentes cidades.
têm dimensões de cidade territorialmente, se assemelham a cidades. Mas, embora estejam no mesmo território e se assemelham a cidades, elas têm um funcionamento interno como se fosse um estado, como se fosse um reino, como se fosse um país. Então, são cidade e estado. São cidades territorialmente, são vizinhos umas das outras, muito próximos, coladinhos umas nas outras, mas essas cidades elas funcionam como países, como reinos independentes. Por isso são cidades-estados gregos. Por isso Esparta é uma cidade-estado, que é independente de Atenas, que é uma outra cidade-estado. Então, quando eu falo polis grega, a polis é essa cidade-estado. Vamos lá ao texto. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. No texto, vamos enunciado agora. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Que democracia é essa? Letra E. Uma democracia representativa? Não. A democracia representativa é a nossa. Nós escolhemos representantes. Já falei isso em vídeo. Nós escolhemos representantes, deputados, senadores, no nível municipal, os vereadores, e esses são os nossos representantes. Eles nos representam. Então você tem que votar. A ideia é que você vote em alguém que pensa mais ou menos parecido com você. Por exemplo, se você é um defensor da preservação do meio ambiente, você não pode votar no candidato que defende a derrubada de florestas. Estou dando um exemplo aqui simplório, simples. Então é isso. Você tem um representante. Os deputados são nossos representantes. E eu vou pular lá para a letra A, porque essa prática democrática dos atenienses é uma democracia direta. Direta. Por que direta? Porque o próprio cidadão, tirando aqueles grupos que são excluídos, como mulheres, estrangeiros, o próprio cidadão em praça pública toma as decisões. Ele mesmo, vamos botar aqui uma votação para decidir sobre aumento dos salários dos funcionários públicos. E é o próprio cidadão que vai votar nisso em praça pública. Você pode pensar, poxa, mas isso seria muito melhor, a democracia era muito mais avançada. Estima-se que 10% ou menos da população participava. Corrigindo, 10% da população aproximadamente era cidadão. Dos 10%, muito menos que isso participava. Por quê? Porque eram reuniões durante o dia, muitos não podiam deixar o trabalho. Então, quem participava da democracia direta ateniense? A elite. Porque o mais pobre que era, mesmo o mais pobre, sendo nascido em Atenas, filho de mãe e pai ateniense, ou seja, ele é um cidadão, muitas vezes ele não pode participar da reunião. Por quê? Por causa das limitações que a sua condição social lhe impõe. Então, a democracia ateniense era uma democracia direta, com participação direta de seus cidadãos, mas muitos eram excluídos. Arrisco a dizer que a nossa democracia, arrisco não, afirmo, a nossa democracia, mesmo sendo a democracia indireta ou representativa, a nossa democracia ela garante uma participação muito maior que a participação dos cidadãos atenienses. Falam, mas como? Mas era muito melhor, eles vinham em praça pública. Será que você, lá na antiguidade, sendo cidadão, teria condições de participar dessa Assembleia em praça pública? Muitos que estão me vendo talvez não teriam essa condição. Mas hoje, com o seu título, podem ir lá e votar. Mas tem corrupção. Mas é tudo corrupto. Mas nenhum político é honesto e tal. Nós temos que fazer um exercício de aprimoramento da democracia. E se você partir do pressuposto de que ninguém presta, você vai votar em qualquer um, então você está contribuindo com o seu voto para continuar tudo como está. Então, nessa aqui é a letra A que é a resposta. Vamos pular lá para a quinta. Olha de novo a palavra polis aí. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência, um destaque da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Então, mais do que a espada, mais do que a guerra, a palavra, o discurso, o argumento, ele é um elemento fundamental na polis. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. E aí tem a chamada, por exercício, o enunciado. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função, letra A, agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol da cidade. Letra B, permitia aos homens livres o acesso às decisões do Estado, exposta por seus magistrados. Letra C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar
sobre as questões da comunidade. A letra C está perfeita, pessoal. A ágora, não agora, tem um acento. A ágora era esse local de discussão onde os gregos se reuniam, os atenienses se reuniam para tomar as principais decisões políticas. Tá bom? A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se puder dar aquela moral, curtir e seguir o canal, eu agradeço. E você também pode ver outro vídeo que eu vou gravar daqui a pouco e postar lá, tá bom? Abraços, até mais.